Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. Amados irmãos e irmãs, esta é a palavra que o Senhor nos dirige nesta manhã de domingo, quarto domingo desse tempo de Quaresma, o domingo chamado Letário, domingo da alegria. E alegria porque o Senhor vai justamente revelar que há alegria no céu pelo pecador que se arrepende dos seus pecados e volta ao seu caminho, volta a sua vida para o Senhor. Então, a alegria é nossa porque a reconciliação que nos foi dada se confirma a cada instante, a cada passo que damos nessa Quaresma, porque nos aproximamos então daquilo que está acima de tudo na nossa vida, que é a fé. A certeza, a convicção, justamente a graça que nos é dada é que o Senhor está vivo e Ele ressuscitou para cada um de nós, trazendo para nós a salvação. E é isso que nós estamos nos aproximando, da grande festa, da maior festa de fé que poderíamos então realizar, que é a Páscoa. Pois bem, meus amados irmãos, o nosso coração já experimenta esta alegria. O nosso coração já vê com esperança, já olha como aquele pai da parábola de hoje, de longe, avistando já a ressurreição do Senhor, a Páscoa do Senhor. Que aqui está o motivo de vivermos a Quaresma. Não teria sentido algum nós comemorarmos a Quaresma se nós não chegássemos à Páscoa. A Quaresma é um tempo que vai passar, mas a Páscoa é a certeza da vitória de Cristo sobre a morte e da nossa vitória sobre a morte, sobre o pecado, da vida velha, para entrarmos então na vida nova que está em Jesus. Pois bem, o nosso coração já experimenta essa alegria. Por isso, a igreja nos ensina a rezarmos o domingo da alegria. Esse domingo que já vai antevendo, trazendo já para nós essa certeza. O nosso coração, ainda aquela alegria contida, para podermos então, naquela noite do Sábado Santo, darmos o grande grito de aleluia, o grande grito de que Ele ressuscitou e ressuscitou de verdade. Pois bem, para chegarmos nesse ponto, sabemos que temos aí um deserto a atravessar. A Quaresma, nesse sentido, nos leva para a experiência do deserto, para a experiência da penitência, para a experiência, na verdade, do jejum, da oração, da caridade, desses passos que são importantíssimos para podermos, então, nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. Nós vimos no domingo passado o Senhor alertando o nosso coração para a conversão, ou seja, para a mudança de vida que precisamos fazer. E ali percebemos então que o Senhor, com palavras duras, é verdade, mas que não menos importante, as palavras duras como aviso, não como ameaça, mas como aviso. Se não vos converterdes, ireis perecer, tanto como qualquer outro pecador, como aqueles que, na verdade, morreram na Galileia, como aqueles que, na verdade, morreram em tantas ocasiões. A pior coisa, a infelicidade para nós seríamos morrer em um pecado grave. A maior derrota nossa seria justamente o Senhor nos pedir conta e a gente está com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de falta de perdão, cheio de falta de amor. O Senhor nos convida hoje a fazer uma experiência, que é a experiência do perdão. É a experiência justamente da libertação, porque a falta de perdão nos faz prisioneiros de nós mesmos. Meus amados, a leitura que nós escutamos na semana passada nos trazia essa realidade da conversão como uma mudança de caminho. Nos trazia justamente essa ideia de que a conversão é uma mudança de direcionamento na nossa vida, é uma mudança de mentalidade. E somente assim é possível a gente dar passos de proximidade com o Senhor. Pois bem, hoje a palavra de Deus também vem nos alertar que esse processo, esse caminho de conversão, não é simplesmente uma mudança de direcionamento, mas é também um voltar ao caminho certo. A palavra que foi utilizada no domingo passado foi metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. A palavra que é utilizada no evangelho de hoje, nessa parábola do filho pródigo, como nós conhecemos, é uma palavra também grega, que significa epistrefo. Epistrefo, a palavra grega que significa, na verdade, voltar ao caminho certo. Sair da vida de errante para poder, então, voltar ao caminho certo.
Observe, 2 direcionamentos o Senhor nos dá. O primeiro do domingo passado, de mudança de caminho, mas hoje ele nos diz para podermos voltar ao caminho certo. Por quê? Porque às vezes nós estamos no caminho, mas nós estamos caminhando errado. Estamos no caminho errado. E precisamos voltar àquele primeiro caminho. Precisamos voltar ao caminho certo. Qual é o caminho certo? E essa talvez seja a nossa pergunta de hoje. Qual é mesmo o caminho certo? Onde a gente vê muitos gritos, muitas vozes, que clama, que pede, que suplica, que diz, que ensina, caminhos e tantas outras coisas, realidades, pensamentos diferentes, tantas ideologias, tantas coisas. Qual é, Padre, o caminho certo? Qual é o caminho certo? De fato, no meio dessa turbulência de vozes, nós podemos confundir a voz do Senhor e podemos errar o caminho. Mas o Senhor está nos convocando agora para voltarmos ao caminho certo. E o caminho certo é a casa do Pai. Não tem outro caminho certo. É a casa do Pai. Como é que nós estamos? Que cada um possa se perguntar nessa celebração eucarística: como é que eu estou? Eu estou em um caminho certo? Estou distante da casa do meu pai? Ou eu fiz como esse filho pródigo? Pedi contas. Quis uma vida, então, independente. Meus amados irmãos, olhemos bem o que acontece neste evangelho de hoje. Nesta parábola que nós acabamos de escutar. Naquela família, o pai tinha 2 filhos, e aí o filho mais novo, ele começa então a pedir ao pai as contas. Ele pretende agora ter uma vida independente. Uma vida independente do pai. É como se ele dissesse no fundo, que não precisa do pai. Então ele quer a sua vida independente, ele luta pela sua independência, e a primeira oportunidade que ele tem é: pronto, eu vou cair no mundo, dá a minha parte que me cabe da herança. O pai, mesmo sabendo que direito algum aquele filho tinha, mas o pai dá a ele a herança. Divide a herança e dá a parte dele. E o filho sai, como se dinheiro não fosse acabar, como se o dinheiro fosse tudo na vida. Ele sai e começa a esbanjar. Lá ele conquista as pessoas, conquista muitos amigos, né? Entre parentes, né? Muitos amigos. Só que acontece? O dinheiro começa a acabar. E quando o dinheiro começa a acabar, aqueles que eram os amigos dele começam justamente a se afastar. Já não estão mais próximos dele, mas se afasta deles. E aí, meus amados irmãos, o que é que nós notamos? Notamos então que agora ele está literalmente na lama. O que é que resta para ele? Se não tem mais nada, o que resta a ele agora é fazer o trabalho mais humilhante que se podia pensar na face da terra, que era justamente cuidar dos porcos. Cuidar dos porcos para os judeus era o pior emprego que se poderia ter na face da terra. Primeiro, porque o porco era um animal impuro. Segundo, porque tudo que o porco comia era impuro. Era comida estragada, era resto de comida, era lama, tudo que era porco, por isso o nome, tudo que era imundo, tudo que era sujo, era atribuído então ao porco. E é o que sobra para aquele filho fazer, agora que ele não tem mais nada. Só que vem o pior ainda. Não é somente ele cuidar dos porcos, mas só resta também ele comer a comida que é dada aos porcos. Aquela comida estragada, aquela comida azeda, aquela comida que não presta, é essa comida que sobrou para ele. Mas ele não vai poder comer, porque os seus patrões não permitem. Então, a única coisa que sobrou para ele, aparentemente, mesmo assim, ele não poderá. Mesmo assim, ele não poderá. Portanto, meus amados irmãos, que cada um de nós... a chuva pegou aí. Ainda bem que não é o dilúvio. É só uma chuvinha. Então, o que é que resta para ele? Resta uma coisa. A palavra diz que, nesse momento, esse filho, ele caiu em si. Ou seja, ele se deu conta da miséria que ele fez na vida dele.
Ele caiu em si, é justamente aquela parte da vida da gente, da ficha agora caiu. A burrada que eu fiz na minha vida. E ele pensou, os funcionários do meu pai são bem mais tratados do que eu neste lugar. O que ele pensa? Ele se arrepende do mal que ele fez para ele mesmo. Porque o cair em si, nós entendamos que não é somente se dar conta de que fez algo errado, mas é perceber que ele está no fundo do poço. Ele se encontra agora na lama, literalmente na lama, sujo com os porcos. Porque as suas opções, as suas escolhas, não foram as escolhas do seu pai. O que é que resta para ele? Resta. O que tem ali para ele não é simplesmente, pode aproximar um pouquinho, não tem problema não. O que resta para ele é simplesmente o pai. Eles têm então a oportunidade de ter o pai. Ele tem a oportunidade ainda de voltar para o pai. Há essa chance, há esta oportunidade ainda de voltar para o pai. Só que ele percebe que aquela dignidade que ele tinha era a dignidade de filho. E ele percebe que ele perdeu essa dignidade do filho justamente por conta das suas escolhas, por conta das suas opções. Então, o que resta para ele? Pedir ao pai que o acolha justamente como um empregado. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Para a gente se acalmar um pouco. Então ele percebe que ele pode ainda voltar para a casa do pai, mesmo que seja para ser acolhido como um funcionário. Porque o empregado ali na fazenda do seu pai, na casa do seu pai, era muito mais bem tratado do que onde ele estava. Então ele cai em si, ele se arrepende e volta. Aí vem o outro significado da conversão: voltar para o caminho certo, voltar para a sua origem, voltar para a fonte. Para a fonte. E aqui é muito importante para nós entendermos que a casa do Pai é a fonte onde nós nos abastecemos. Precisamos aqui entender e tirar da nossa cabeça essa ideia de uma vida de fé sem igreja. Uma vida de fé onde na verdade não comporta uma vida de comunidade. É preciso voltar à fonte. Voltar à fonte. Aquele homem se encontra agora absolutamente fraco. Esse homem agora perdeu tudo. Então toda a força, tudo que ele conquistou na vida dele, ele agora perdeu. Mas há uma oportunidade de voltar para o Pai. O seu Pai é justamente a fonte. Mas a água que ele recebeu do Pai, limpa, pura, ele acabou então contaminando com a lama do seu pecado. Se misturou com a lama dos porcos. Ele precisa então agora ser lavado. Precisa então tirar as imundícies da sua vida, do seu coração, da sua história. E para isso ele precisa, mais uma vez, da fonte, da água limpa, para poder lavar. Por que ele precisa voltar à fonte? Porque só a fonte pode dar a ele a água limpa. Então alguém que está sujo de lama
Não vai adiantar se ele pegar água de lama e jogar no seu corpo, porque ele vai se sujar. Mais ainda, ele não vai conseguir estar limpo. Por quê? Porque a água que ele encontrou era suja, era lama. Então, somente quando uma experiência, quando a gente está sujo, a gente vai para uma água limpa ou uma água suja? A gente vai para água limpa. A gente vai para debaixo do chuveiro para que a água corra limpa sobre o nosso corpo e nos lave. A mesma coisa, não vai adiantar a gente estar numa vida errada e não querer voltar para a fonte, porque a gente vai se banhar com água suja. É preciso voltar para a fonte, porque ali está a água limpa. E somente essa água pode nos lavar, tirar as nossas impurezas. Somente essa água. E essa água está justamente na casa do Pai. É o Pai que tem esta água. Meus amados irmãos, talvez você esteja se perguntando, padre, eu não vejo muita diferença entre a conversão, uma mudança de mentalidade, e a conversão como voltar para o caminho certo. Tem muita diferença. Pense um pouco. Será que nós temos facilidade de voltar atrás? Voltar atrás nas nossas decisões? Voltar atrás nas nossas escolhas? Será que nós temos então essa facilidade? Será que temos a humildade sempre de voltar atrás em nossos erros da vida? Porque não é somente uma questão de reconhecer que a gente errou, mas é ter a humildade de pedir perdão. Observe que muita gente é assim. Reconhece que errou, mas não pede perdão. Tem um coração fechado. Sabe que está errado, mas não reconhece o seu erro. Não pede perdão. Jesus está nos pedindo voltar aqui ao caminho certo. Não é somente se arrepender, mas é se dar conta de que cometeu um erro, cometeu um pecado, mas ter a humildade de chegar diante de Deus e diante dos irmãos, diante do confessionário e dizer: eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz o errado, era para fazer o certo e eu fiz o errado. Então, às vezes, o orgulho, a soberba não permite que a pessoa reconheça e peça perdão. Ela até reconhece para si mesma, mas não pede perdão. Voltar ao caminho certo é justamente isso. É pedir perdão. Não é somente se arrepender, mas é pedir perdão. Voltar atrás aqui é entender que não dá para ter uma vida independente de Deus. O que aquele filho fez foi procurar uma vida independente de Deus. Muitas vezes, quando a gente vai crescendo, no seio da nossa família, as palavras muitas vezes que a gente utiliza são essas. Não, eu quero sair de casa. Eu quero uma vida independente. Eu não quero mais depender do meu pai, depender da minha mãe. Está errado dizer isso? Não está errado. Mas a gente precisa entender qual é a liberdade que a gente quer. De que liberdade nós estamos reclamando? Do que independência? Qual é essa independência que nós estamos falando? Porque às vezes a independência pode ser o abandono do meu pai e da minha mãe. O abandono da minha família. Às vezes a compreensão da independência, às vezes é essa. Mas Jesus está nos chamando a atenção, olhe, entenda, a fonte está na família. Quando nós estamos fracos, a família deve ser esse lugar de fortaleza. Quando nós estamos caindo, a família tem que ser esse lugar do acolhimento. Então a nossa independência não é anular, cancelar as pessoas da nossa família, da nossa vida. E a gente compreender que sozinho a gente não é nada. A gente pode até estar trabalhando, ter o seu dinheiro, ter o seu salário, comprar o seu carro. A gente pode até fazer tudo isso. Mas independência
a gente pode muitas vezes querer se afastar da pessoa, se afastar da família. Porque a gente com Deus faz isso. A gente, quando quer uma vida independente de Deus, no fundo é isso que a gente está fazendo. Eu não preciso mais de Deus. Então a gente deixa Deus de lado. E a gente deseja então ter uma vida agora. Não preciso mais de Deus, não preciso mais rezar, não preciso mais ir à missa. Eu não preciso mais rezar o texto, eu não preciso mais fazer um jejum. Eu não preciso mais fazer uma penitência. Por quê? Porque agora eu tenho uma vida independente. Eu descobri que eu não preciso disso. Eu descobri que não preciso fazer um jejum. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quero, para comprar a comida que eu quero, por que eu vou fazer um jejum? Eu tenho tudo o que eu peço. Tudo que eu tenho, meu salário compra tanta coisa. Para que eu vou fazer um sacrifício? Eu já pedi perdão diretamente para Deus. Para que eu quero o confessionário? O confessionário, para que eu quero? Voltar para o Senhor. Se arrepender é fácil, mas voltar atrás nas nossas decisões é difícil. Pedir perdão é difícil. Qual foi o pecado do filho? O pecado desse filho foi esquecer que ele era filho. Porque no fundo foi isso que ele disse ao seu pai: eu quero uma vida independente de você. Eu não quero mais ser seu filho. Não desejo mais ser seu filho. Só que agora ele volta e pede ao pai apenas para ser acolhido como um empregado. Mas escute bem, eu sei que está um pouco difícil por causa da chuva. Enquanto molhar o pé, gente, deixa, pelo amor de Deus. Deixa aí, deixa a chuva, deixa a água correr, né? Mas presta atenção um pouco, já vou concluir. O pai, ele avista o filho de longe e ele vai ao encontro do filho. A palavra diz que quando ainda estava longe, o seu pai o avistou, sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. Ele não disse: venha cá, pegou pela orelha, sente aqui. O que você andou fazendo? Você gastou o dinheiro que eu te dei com o quê? Você andou em quais festas? O pai não fez isso. A palavra diz que ele acolheu, ele sentiu compaixão daquele filho, que estava sujo, rasgado. Ele não disse para o filho: olha que roupa horrível você está usando. Bem feito para você. Eu disse que não era para você sair de casa. O pai não fez isso. Ele abraçou e cobriu o filho de beijo. Abraçou e cobriu o filho de beijo. Pois bem, meus amados irmãos, aquele filho não chegou também cheio de justificativa, para poder dizer: olha, meu pai, eu pedi porque eu fui influenciado pelos meus amigos. Eu pedi a minha herança porque o Senhor estava me tratando mal. Que um dia eu te pedi uma coisa e o Senhor me disse um não. Ele não disse isso. Ele não chegou cheio de justificativa, muito pelo contrário. O que foi que ele disse? Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Por isso trata-me como um dos seus funcionários. Foi dessa forma que o filho se comportou. Olha a humildade. Olhemos a humildade desse filho. Agora, quem é que aponta o pecado do filho? Quem é? O irmão. O irmão é que: meu pai, este teu filho saiu, gastou tudo com as prostitutas. Eu fico pensando assim: como é que ele sabe? Né? Como é que sabe que ele gastou com as prostitutas? Então, gastou com as prostitutas, se tornou um beberrão, foi para as festas, para as noitadas, as baladas da vida, gastou tudo que o Senhor deu, tudo. Agora volta com a cara mais lavada. E o Senhor manda matar o melhor novilho, manda fazer uma festa para ele, porque foi isso que o pai fez. Deu a ele um anel, um chinelo, uma veste nova, mandou matar o melhor novilho e mandou fazer festa.
Aí a gente entende qual é o sentido do Domingo da Alegria. Por quê? Porque o próprio Evangelho hoje diz, ou seja, este meu filho estava perdido e foi encontrado. Há mais alegria no céu de um pecador que se arrepende e pede perdão dos seus pecados. Alegre. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Aqui está o sentido do Domingo da Alegria. Ou seja, para o pai, para que ele quer saber com o que foi que o filho gastou? O pai não quer saber disso não. O pai quer saber que ele voltou. Para o pai o que importa é que ele se arrependeu e voltou, pedindo perdão dos seus pecados. Meu amado irmão, minha amada irmã, é isso que muitas vezes falta a gente fazer com Deus. Se arrepender e pedir perdão. É isso que falta a gente fazer com os nossos irmãos, uns com os outros. Nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão. Não basta somente se arrepender, mas pedir perdão. Vamos buscar no Senhor essa graça. Eu não sei como é a sua disponibilidade para amar. Eu não sei como é o seu coração. Se é um coração trancado, rancoroso, magoado, enfesado. O que é um coração enfesado? Enfesado é uma palavra que deriva, não é? Que vem, em quer dizer dentro, fezada de fezes. Então é um coração, você entendeu, né? Você ganha o quê? Nada, só lama, só o que não presta. O que é que você precisa fazer? Voltar à fonte, lavar o seu coração na fonte que é a casa do Pai. A casa do Pai. Tenha humildade de voltar à casa do Pai. Tenha humildade de reconhecer que você pecou e peça perdão. Volte para o Pai. Porque sem se alimentar dessa fonte, você vai continuar fraco e vai parar na lama. Não queira uma vida independente, sem Deus. Não queira. Queira uma vida em Deus, dependente dEle, única e exclusivamente dEle. Por isso, conversão é uma atitude. Atitude. Nosso Senhor pode te pedir contas hoje. Não queira morrer hoje com o coração, talvez, do jeito que ele está. Não queira. Não queira. Reconcilie-se com o Senhor. Reconcilie-se com o seu irmão. Busque o Senhor sem cessar, constantemente, para que a gente possa fazer parte dessa festa. A palavra não diz se aquele filho mais velho, ele entrou na festa. Não diz. Mas é algo que a gente deve refletir. Se eu estivesse no lugar dele, eu entraria ou iria murmurar? Se eu estivesse no lugar dele, eu entraria de fato naquela festa para se alegrar com meu irmão que voltou? E quando um irmão nosso volta dentro da comunidade, como é que nós acolhemos? Fazemos festa? Ou vamos apontar? Padre, olha para fulano, a vida toda torta aí, estava lá no Petromar tomando uma, enchendo as caras, bêbado, podre. Olha aí o que é que o senhor está fazendo com ele. Deu a ele para ser coordenador. Como é que a gente age se a gente fosse o filho mais velho? Busquemos a atitude do Pai misericordioso. Saibamos amar. Busquemos a atitude daquele filho que volta. Porque para Deus o que importa não é o pecado que você teve, mas é o perdão que você buscou. Creio em Deus